Pronto. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, mais uma vez ao Conexão Zila. E hoje falaremos um pouco sobre as ciências da natureza, com nós três: o professor Eric, professor na área de biologia, professor Emanuele, na área de química, e também na área de química, professor Rubenig. Como sempre, começaremos pelas damas. A professora Emanuele vai discutir alguns temas relativos às questões do Enem e vamos ver se a gente consegue prever algumas questões para o Enem de 2020, 2021, né? Vamos lá. Então, boa noite. Obrigada, Eric. Boa noite. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre dois temas, ou até mais temas, dentro das questões que envolvem tanto química quanto outras áreas, como biologia, e até geografia também, que o assunto que eu escolhi foi efeito estufa e aquecimento global. E aí eu vou fazer uma breve explicação e depois tem 3 questõezinhas para a gente tentar resolver, tá bom? Pode passar, Eric. Então, a atmosfera, né, nos protege como se fosse um grande cobertor. Então, a gente sabe que ela tem essa função de absorver a maior parte da radiação cósmica e também eletromagnética do Sol. Se a gente não tivesse esse cobertor, que a gente chama entre aspas, essa proteção, nós não teríamos vida na Terra. Provavelmente não, não teríamos, né? Assim como em Marte, por exemplo, a temperatura lá é menos 53, se eu não me engano. Então, aqui também aconteceria mais ou menos a mesma coisa. E aí, a composição do ar atmosférico seco é de aproximadamente 70, eu não estou conseguindo ver aqui, acho que é 76, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases, como CO2, e também vai ter vapor de água. Então, já a gente vai entender um pouquinho porque eu estou falando dessa composição. Então, é até interessante a gente entender porque algumas pessoas acham que o ar é composto só de oxigênio, por exemplo. Então, a gente tem que entender que 78% é de nitrogênio, 21% é de oxigênio e ainda tem uma porcentagem de outros gases vapor de ar. Pode passar. Eu aqui passando. Então, aqui eu coloquei um esqueminha para vocês verem de como é o modelo do efeito estufa. É um sistema, quando a gente parte para o lado da química, é uma química mais complexa. E muitas pessoas acabam não dando muita atenção, mas a gente precisa entender pelo menos a parte mais importante, porque tem a parte da fisicoquímica, que é bem mais complexa, tem uns mecanismos, tem umas reações que ocorrem, mas aqui para vocês de ensino médio é interessante que vocês entendam pelo menos esse esquema, tá? Então, aqui você tem a radiação, não aparece, né, para vocês? O Sol, e aí do Sol você vai ter a radiação UV visível de alta energia e vem para a Terra. Então a gente absorve, né? A Terra absorve essas radiações, principalmente essas duas. E aí, com a absorção, a emissão de radiação infravermelha e também é transformada em calor. Uma parte dessa radiação infravermelha que vocês estão vendo aqui, ó, tem uma parte, ela é liberada não, emitida para o espaço, e a outra parte ela fica na Terra. E essa parte que fica na Terra, ela pode ser absorvida por algumas moléculas. E essas moléculas vão fazer o que está nesse quadrinho aqui do lado, né? De uma maneira bem simples, tá? Desculpa os visitos pelo barulho. Mas aqui, dessa parte que fica na Terra da radiação infravermelha, ela vai ser absorvida por algumas moléculas. E aqui nesse quadrinho aqui do lado tem mostrando essa radiação que fica. Vai aumentar a energia cinética das moléculas
E aí também vai haver a mudança, né? Vão começar a vibrar essas moléculas, e aí essa vibração é que tem essa parte mais complexa. Tem a vibração rotacional, translacional, e aí essa diferença das moléculas vai fazer com que tenha uma parte da química que é mais complexa, que eu não vou ficar falando muito aqui. Então, é só para vocês entenderem que essa absorção dessas moléculas vão liberar mais calor, porque você vai ter a absorção por essas moléculas, e aí o calor vai ser emitido e fica uma parte na Terra. Então, aqui até coloco, eu não, né? Peguei um artigo. Tem as camadas aqui da Terra, então a gente também tem que entender que toda essa transformação de radiação UV visível, infravermelho e calor, e essa absorção para algumas moléculas, fica tudo aqui na troposfera, tá? E também, deixa eu ver outra coisa aqui para eu lembrar. Do ar atmosférico, por exemplo, o nitrogênio e o oxigênio, eles não absorvem essa radiação infravermelha. No próximo slide, vocês vão ver, não sei se deu para entender, se vocês não entenderem, vocês podem falar que eu repito, tá? Mas no próximo slide, eu vou mostrar algumas moléculas que conseguem absorver essa radiação infravermelha e transformar em calor, tá? Pode passar, Eric, por favor. Então, alguns gases, eles conseguem fazer essa absorção, né, dessa radiação que fica na Terra, dessa radiação infravermelha, que são quais? O CO2, que é o dióxido de carbono, o vapor de água, saiu. Saiu, Eric, do slide. Pronto, voltou. Obrigada. CO2, que é o dióxido de carbono, vapor de água, O3, que é o gás ozônio, CH4, que é o metano, óxidos nitrosos, CF6, óxidos de enxofre também, são alguns gases que a gente vai chamar de gases do efeito estufa. Então, esses gases que vão conseguir absorver essa radiação que fica aqui na Terra, há esse aumento na temperatura, na energia cinética deles, eles vão vibrar de uma maneira diferente, e isso vai acontecer para só essas moléculas, e aí vai transformar em calor, e esse processo está sendo intensificado, é um processo que a gente chama de um processo do efeito estufa, é um processo natural, mas que com a ação antrópica, que a gente chama ações do homem, estão emitindo mais esses gases, e aí há mais absorção dessa radiação infravermelha, e mais calor é gerado, e fica aqui na Terra como se fosse uma estufa, por isso que tem esse nome efeito estufa. Então, vocês têm que entender que é um processo natural, mas ele vem se intensificando devido à liberação desses gases, que a gente chama de gases de efeito estufa, tá? Nesse ciclo que eu mostrei nesse esqueminha para vocês. E aqui tem um tempo, né, de residência desses gases aqui na atmosfera, o quanto eles ficam aqui. E no próximo slide, deixa eu ver o que eu coloquei. Pode passar, Eric. E aqui a gente tem as consequências, né, dessas emissões desses gases, que vão gerar mais calor para a Terra. E a gente acaba tendo alguns cientistas que afirmam que é um processo natural e está sendo intensificado, outros não, mas a gente já consegue observar através de fenômenos que estão acontecendo na Terra com maior intensidade, num período menor e com como é que se diz? Uma rotina maior, como, por exemplo, o derretimento das geleiras, furacões e ciclones mais fortes, áreas mais secas, inundações e ondas de calor intenso, entre outras situações que até o professor Eric pode até citar depois para vocês, né? Vocês veem muito isso tanto em química, biologia e geografia, por isso que esse tema ele é muito falado. E como a gente está observando situações atualmente, né? Nós estamos vendo o quê? Queimadas. Então, é interessante que vocês leiam bastante e tentem estar sempre interligando as disciplinas, porque é uma coisa que, infelizmente, está bem atual. Ciclones, furacões, queimadas, a gente está vendo as queimadas na Amazônia,
Isso vai gerar consequências para o nosso planeta, secas maiores, aumento da temperatura, aumento do nível do mar. Então, infelizmente, a gente já está vendo isso. Então, essas são as consequências desse aumento do efeito estufa que nós chamamos de aquecimento global, tá? Pode passar, Eric. E aí tem essa questão do Enem, que ela fala assim, né? Discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco Mendonça afirmava: a conservação do calor na troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, ao se resfriar, emite para a atmosfera radiações de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, caracterizadas como calor sensível, que são retiradas pelos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono, que é o CO2, é o principal gás responsável em reter o calor na baixa atmosfera. Mas o vapor de água, o metano, a amônia, o óxido nitroso, o ozônio e o clorofluorcarbono, que é conhecido como CFC, que destrói a camada de ozônio lá na tropopausa estratosfera, também são gases causadores do efeito estufa. Além desses gases, a nebulosidade e o material particulado em suspensão no ar são importantes contribuintes no processo de aquecimento da troposfera, uma vez que também atuam como barreira livre passagem das radiações infravermelhas que são emitidas pela superfície. Então, é mais ou menos um resumo do que tem naquele esquema anterior. E aí ele pergunta, a partir da leitura do texto, conclui-se que as ondas que causam o efeito estufa se constituem principalmente de curta frequência, como os raios-x. Apenas o gás carbônico é capaz de reter calor suficiente para gerar efeito estufa. C, o efeito estufa envolve apenas as camadas externas que compõem a atmosfera. D, deixa eu ver se boto para cá aqui. D, gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústria, podem interferir no recrudescimento do efeito estufa, ou o vapor de água permite a livre passagem dos raios infravermelhos, o que causa sua livre reflexão para o espaço exterior. E aí, o que é que vocês acham? Qual seria a resposta correta dessa pergunta? Eu tô em dúvida entre a B e a D. Qual é o teu nome? Luan. Luan. Vamos lá. Luan acha que é a B e a D. Carlos acha que seja a D. Mais alguém? Arthur. E é realmente a letra D. Então, veja, não é a letra B, porque apenas o gás carbônico é capaz de reter o calor suficiente para gerar o efeito estufa? Não, a gente está vendo aqui que o próprio texto está dizendo que tem o óxido nitroso, o oxigênio, o CFC. Então, existem outros gases que também vão poder absorver essa radiação para gerar efeito estufa. A letra A, a gente nem falou de radiação de raio-x, quer dizer, então já elimina a letra B também, porque você tem os outros gases. Letra D, a letra C, o efeito, as camadas externas que compõem a Terra? Não, é mais as que estão na parte interna, né? Da baixa atmosfera. E a letra E, o vapor de água permite a livre passagem dos raios infravermelhos? Não. A gente já viu que o vapor de água ele também vai absorver essa radiação infravermelha. Então, a resposta correta, como vocês falaram, só pode ser a letra D, tá? Então, veja que é uma questão que explica, uma questão grande, assim, mas é uma questão que, se você estudar um pouquinho, é uma questão que você acerta bem rapidinho, né? Então, para não errar, se cair alguma coisa sobre isso aí, já está tudo ok, né? Manu, bem rapidinho aí, só para complementar. A galera tem que ficar ligada que, às vezes, no próprio texto, ele já consegue, às vezes, dar o caminho da resposta e, às vezes, já consegue eliminar alguns itens, né? Então,
sempre ficar atento na leitura, porque a leitura é importante. Isso eu não estou falando de todas as questões, mas algumas questões, o texto ele já dá a resposta para você. Às vezes você não lembra muito bem do conteúdo, mas quando você lê o texto, o texto lhe encaminha para a resposta. Então, ficar ligado nisso aí, na leitura, e, como você disse, praticar a leitura. Por quê? Porque se a gente está praticando a leitura, no dia a gente não vai se cansar tanto e não vai se estressar tanto com a quantidade de leitura. Exatamente. E assim, quanto mais a gente lê, é normal, véio. Aí tem gente que não gosta muito de ler, vê uma questão dessa, acha enorme, então às vezes nem quer ler, porque vai achar muito difícil e desiste. Mas na própria questão tem praticamente todas as respostas, né? Então, é isso mesmo que você falou. E dá para você ir ligando, né? Você vai colocando os X e vai vendo no próprio texto, e vai interligando e vai achando as respostas. É isso mesmo. Pode ir para 2, por favor. Essa não é do Enem, mas também é muito boa. Por isso que eu coloquei ela aqui, só para a gente lembrar algumas coisas. PUC 2010, o efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Entretanto, quantidades excessivas de gases estufa na atmosfera podem elevar a temperatura do planeta a níveis indesejados. O Protocolo de Kyoto propõe um calendário pelo qual os países signatários têm a obrigação de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5,2% até 2012. Em relação aos níveis de 1990. Sobre o aquecimento global e os gases causadores do efeito estufa, é incorreto afirmar que o CO2 é um gás que causa efeito estufa retendo parte da radiação solar refletida pela superfície do planeta Terra. B, o CO2 é absorvido pelos oceanos, diminuindo o valor do pH de suas águas. C, o NO2 pode reagir com a água na atmosfera, formando HNO3, ácido nítrico, que é um dos componentes da chuva ácida. Letra D, o processo de fotossíntese das plantas contribui para o aquecimento global. Ou letra E, o protocolo de Kyoto não visa a eliminação total do efeito estufa, faltou só o D. E aí, qual seria a resposta correta? Letra D. Como? Letra D. D. O que mais? Carlos, Arthur. E Arthur, Vitória. Stephanie. Stephanie, certíssimo, muito bem. A outra questão que vocês iam acertar. Então, ótimo, a questão que eu já coloquei essa questão para outras turmas e, às vezes, alguns alunos se confundem e acabam marcando outras alternativas, mas se você vê no próprio texto, e aqui você precisaria um pouquinho do conhecimento prévio para poder responder. Talvez sim, talvez não. Mas aqui, por exemplo, a letra D, o processo de fotossíntese das plantas contribui para o aquecimento global? Não, pelo contrário, né? E aí o professor Eric também pode até dar, vocês devem já ter visto com ele, que, por exemplo, o CO2, ele vai ser absorvido pelos oceanos do mar, pelas águas do mar, né, as águas, e aí o CO2, quando reage com a água, vai formar o ácido, né, um ácido, e aí você vai ter a diminuição do pH, ácido carbônico. E aí, você tem a diminuição do pH, então está correto. A letra C, quando ele fala que o NO2 pode reagir com a água da atmosfera para formar ácido nítrico, e aí é um dos componentes da chuva ácida, é interessante que vocês também busquem fazer essas diferenças entre efeito estufa, o que é a chuva ácida, o que é que vai ocasionar a chuva ácida, o que é o aquecimento global, que é o protocolo de Kyoto. Aqui você não precisaria desses detalhes, mas é interessante vocês, pelo menos, estarem por dentro desses temas, tá? E aqui, mas na própria questão, você já consegue ir eliminando e marcar a resposta correta, que é a letra D também.
Então, tá ótimo, tá certo. Vamos para outra, que eu tenho medo, sempre acho que vou falar demais, e aí vai... Essa questão aqui, ela é muito famosa, que ela fala o seguinte, tem aqui uma chargezinha, e aí ele coloca, tem a explicação aqui, e ele pergunta, deixa eu colocar, de acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior do que a do setor de transportes. Deixa eu só ver aqui. Pode passar. Aí ele coloca, né? A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de quê? O que é que vocês acham? Metano, óxido nitroso, CFC, dióxido de enxofre, e aí ele relaciona com a pecuária. A letra A. E aí? Mais alguém? Qual é o nome mesmo, o seu que está falando? Luan. Luan, né? A gente não conhece ninguém, meu Deus, nessa pandemia. Pronto, Luan. Arthur, acho que é a letra E. Né? Mais alguém? Esse vou dar também, Carlos. Então, gente, sempre quando falarem em criação de... Vitória, acho que é a letra E. Então, lembre sempre do que. E vocês hoje vão ver algumas questões com o Rubeni sobre química orgânica. Então, quando a gente está estudando a parte de química orgânica, a gente sempre fala sobre o metano. Está tudo bem, porque eu sou do contra. A resposta correta, vocês vão ver que é a letra A, tá? Sempre que falarem da parte da pecuária envolvendo aquecimento global, sempre alguns estudos apontam que o gás metano liberado no processo de digestão dos animais, dos ruminantes, né? Que são as vacas, os bois, principalmente as vacas. Por isso que a charge coloca a vaquinha lá, então vocês teriam que lembrar da chargezinha, mas sempre quando falar em processo de digestão de ruminantes, né, está envolvendo a liberação do gás metano, que é o CH4. Então, aqui, colocar a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Culparemos as galinhas. Então, sempre quando falar em pecuária, vocês têm que estar lembrando que animais ruminantes, eles liberam, né, são esses, que vai poder falar melhor, mas são esses animais que eles... Flatulências. Eles ficam... eles se alimentam e vai e volta, né? Alimenta e fica aqui e vai e volta. Então, tanto a flatulência, que é o pum da vaca mesmo, o pum e o arroto delas, libera metano, que é o CH4. E o CH4, ele é 21 vezes mais poluente do que o CO2. E a gente viu que ele é um gás do efeito estufa, ele absorve aquela radiação infravermelha. Então, outro tema que eu acho muito interessante e está muito em alta, por isso que eu também estou comentando aqui, porque envolve toda a parte de biologia, envolve a parte de geografia, quando fala na questão do desmatamento, quando fala na questão da industrialização, do aumento da população mundial. Então, com o aumento da população, é aumento de carne, a gente é muito carnívoro, então aumenta o número de produção bovina. E aí tem todos os derivados também. Então, vejam, e aí nós temos também outra coisa, né? Essas queimadas, que são queimadas, eu não sou da biologia, mas a gente sabe que existem queimadas naturais, mas essas queimadas elas têm se intensificado porque são queimadas intencionais, são criminosas. Então, a maioria são para quê? Para aumentar a área, para plantar, tanto a alimentação do gado e para a criação de gado. Então, acho que é outro tema também que envolve muita coisa, tem a parte da para entrar de sociologia e filosofia também, quando fala da questão
do veganismo, que é uma coisa que está muito em alta também. Então, existe esse pessoal aí estudando não, mudando os hábitos alimentares por questões políticas e socioambientais também. Então, tudo tem a ver, eu gosto muito desse tema, eu acho que é um tema bem relevante para que vocês estejam por dentro. Então, lembre-se, falou em pecuária envolvendo aquecimento global, liberação de gás metano, tá? Então, não se esqueçam. Pode passar, eu acho que era isso. Pode passar, Erika, acho que era isso, né? As questões que eu tinha colocado. E eu acho que tem só um slide falando também, para eu não me prolongar mais, tem um slide também falando sobre, pode passar, Erika, eu acho que é o último meu, que é os biodigestores, que é interessante vocês também entenderem o que é um biodigestor, que aqui tem os excrementos e os restos animais são misturados com água, aqui tem um alimentador, e aí vai para esse biodigestor aqui. Nesse biodigestor, a matéria orgânica do cocô, né, todos os excrementos dos animais vão para o biodigestor, e aí, por ação anaeróbica, as bactérias, né, não precisam de oxigênio, elas vão estar decompondo essa matéria orgânica, produzindo gás metano, e também as sobras que ficam podem ser utilizadas como fertilizantes. O gás metano que é liberado, ele é encanado para alimentar um gerador, um aquecedor, então ele é transformado, e aí vai ser utilizado, e as sobras vão ser utilizadas como fertilizantes. Então, esse processo de biodigestão é interessante, dos biodigestores é interessante que vocês também estejam por dentro, que envolve tanto química, biologia, e, enfim, outras áreas também podem estar interligadas, e algumas fazendas já utilizam esses biodigestores para, além de estar diminuindo o consumo de energia, o consumo do fertilizante, ainda não está emitindo esses gases para o meio ambiente. Então, tudo aqui vai ser convertido. Então, acho que era isso que eu tinha para falar, para não me prolongar mais. Espero que caia alguma coisa, vocês lembrem dessa aula. Pois é, o tema que Manu trouxe é um tema transversal, né, que envolve várias disciplinas. Sim. E que está muito recorrente nos dias de hoje, em especial com o que acontece aqui no Brasil. Não Sim. sei se vocês lembram de uma fala de um ministro, de uma ministra, a respeito de um boi bombeiro, né? Não sei se vocês lembram dessa fala do boi bombeiro. Alguém lembra disso? Pois é, esse boi bombeiro, na verdade, era uma justificativa, né, segundo o Ministério, para minimizar a ação das queimadas, que era simplesmente fazer tudo se transformar em pasto. É mais fácil tudo se transformar em pasto, porque aí os bois, eles iriam, de certa forma, conter as queimadas. Veja que raciocínio bizarro, se a gente for considerar em termos de biomas, que essas pessoas, elas apresentam, né? Então, veja que a gente precisa ter uma criticidade, precisa saber dessas informações para poder realmente ter um posicionamento correto, posicionamento científico, e realmente dar uma opinião fundamentada, e não simplesmente dizer coisas que desconexas, sabendo que isso irá destruir todo o bioma. Então, olha a situação. Toda a flora e fauna assim, destruída, né? É mais fácil ter pasto, tendo pasto, não teria incêndios. Aí foi chamado, apelidado isso aí do boi bombeiro, né? Ah, pois eu não sabia, ó. Bem estranho esse tipo de pensamento, né? Pronto, então, continuando aqui nossas questões voltadas ao Enem, vou mudar um pouquinho de assunto para falar um pouco sobre a genética. Por que a gente fala sempre com questões em genética? Porque a genética, ela sempre vai ter pelo menos umas 3 questões no Enem. E como a genética envolve alguns termos que algumas vezes a gente passa despercebido, acontece no terceiro ano, e aí o pessoal do primeiro ano, do segundo ano não viu isso aí, de repente o terceiro ano, o próximo ano é o Enem, e eu não vi essas informações, então eu preciso passar algumas informações, alguns termos, alguns conceitos na área de genética importantes que ajudarão vocês. Essa questão
do Enem de 2015. Vamos dar uma lida nessa questão e vamos ver se a gente consegue interpretá-la, né? A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47XY mais 18. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como, olha só, muitos termos que a gente precisa defini-los, precisa esmiuçar os termos para poder responder corretamente essa questão. Mas, com base no conhecimento que vocês já têm a respeito de genética, qual vocês marcariam? Quais das alternativas? Letra complicado. A, letra B, é estrutural, é numérica. Vamos tentar interpretar a questão lá na frente. Ó, 46XX ou 46XY. A quantidade de cromossomos da espécie humana para cada indivíduo, cada célula humana apresenta uma quantidade de cromossomos. Essa quantidade ela é fixa, que corresponde a esses 46. 23 vindos do pai e 23 vindos da mãe. Então, é um número par, 46. Esse termo XX e XY indica os cromossomos sexuais, que aí nós temos, se o indivíduo apresentar XX como o cromossomo sexual, esse indivíduo será do sexo feminino. Já se ele apresentar XY como cromossomo sexual, esse indivíduo será do sexo masculino. Portanto, nós temos essas duas variações, né, do gênero, do sexo masculino e feminino, cromossomicamente falando. XX, feminino, fêmea, XY, macho, masculino. Certo? O indivíduo da questão, ele tem 47 XY. Isso quer dizer que ele é um menino que apresenta um a mais, 47. Essa alteração, então, ela foi a alteração estrutural ou a alteração numérica? Numérica. Numérica. O normal, dentro da população, né, dentro da espécie humana, é 46, mas ele tem 47. Portanto, já teve uma alteração numérica. Aí nós temos a eliminação de duas alternativas aí, a letra A e a letra D. Mas ainda confundimos com três alternativas. É do tipo euploidia, é do tipo poliploidia, é do tipo aneuploidia. O que é isso? Para a gente explicar melhor o que é essa ploidia toda, vamos entender o seguinte. Nós, humanos, os mamíferos, né, de modo geral, eles são organismos diploides. Por que diploides? Porque apresenta dois grupos, dois pacotes de informação. Um que veio de origem materna e outro de origem paterna. Portanto, nós temos essa informação duplicada. Uma do pai e uma da mãe para nos formar. Como a gente tem essa informação duplicada, somos chamados de organismos diploides, porque existem dois pacotes cromossômicos de informação, de origens diferentes, né? Então, vamos fazer uma leitura rápida aqui. Cariótipo humano normal. O cariótipo é quando se faz essa fotografia dos cromossomos e identifica pelo tamanho, pelo formato e pela quantidade. Então, eu posso fazer a distinção entre o cariótipo humano, um cariótipo de um chimpanzé, um cariótipo de um sapo, um cariótipo de um cachorro, fazendo que a comparação de quantidade de cromossomos
o tamanho desses cromossomos e o formato desses cromossomos. Aí eu determino o cariótipo da espécie. No nosso caso, a espécie humana vai ter 46 cromossomos. E o nosso 2N é igual a 46. Por que 2N? Porque existe um grupo que veio do pai, de informação, e um grupo que veio da mãe, de informação. Vieram 23 do pai e 23 da mãe. Lembrando que essa vinda foi graças aos gametas. O espermatozoide tinha lá os 23 e o óvulo tinha lá os 23 para, na fecundação, formar o número do indivíduo, que é 46. Qualquer falha, alteração nesse valor, vai corresponder a uma alteração cromossômica, que, consequentemente, nós identificamos isso como síndromes, né, se o organismo sobreviver a essa alteração. Então, vamos lá. 2N quer dizer diploide. Ploidia é o número de conjunto de cromossomos de um indivíduo. Então, eu tenho uma informação vinda do pai, informação vinda da mãe. Então, eu tenho 2 conjuntos. Por isso que eu sou, da espécie humana, com o organismo diploide. Euploidia, número alterado em todo o genoma. Como assim? Ao invés do indivíduo receber 2 pacotes, um do pai e um da mãe, ele poderá, eventualmente, receber 3 pacotes. 2 do pai e um da mãe, ou 2 da mãe e um do pai. Isso irá aumentar a quantidade de cromossomos a tal ponto que isso irá inviabilizar a vida desse indivíduo. Portanto, há uma falha tão grave, geneticamente falando, que o indivíduo ele não desenvolve. Simplesmente houve a fecundação, o número foi exagerado, as células não entenderam isso aí e acabaram degenerando, certo? Então, das euploidias, eu posso considerar a poliploidia, são vários conjuntos, como esse exemplo que eu falei agora, 3N, 4N, 5N, isso aí, normalmente, para os mamíferos, isso não vai acontecer. O organismo ele não desenvolve. Já para plantas e insetos, isso pode acontecer em alguns momentos. Pronto, planta, muitas variedades de plantas são poliploides. Ao invés de ter 2N, são 3N, 4N. E isso não interfere no desenvolvimento dela. Na verdade, vai provocar uma variação nela. O surgimento de variedades é graças a essa poliploidia que as plantas apresentam. Já a haploidia, apenas um conjunto. São indivíduos que apresentam apenas um pacote de informação. Pronto, veio da mãe e ponto final. Esse é um indivíduo haploide. Acontece em insetos. Normalmente, os insetos machos, eles, pronto, no caso das abelhas, por exemplo, os zangões, eles apresentam uma haploidia. Se for contar a quantidade de cromossomos dele, vai ser a metade da informação de uma fêmea, que vai ser a fêmea diploide e o macho haploide. É um exemplo da natureza que acontece essa haploidia. No nosso caso, a haploidia acontece apenas nas células germinativas, o espermatozoide e o óvulo. O espermatozoide tem metade da informação genética, portanto, é uma célula haploide. Já o óvulo também só tem a metade da informação genética da espécie, considerado também uma célula haploide, certo? Todas as outras do nosso corpo são diploides, porque tem a informação que veio do pai e veio da mãe, certo? E a neuploidia, esse an quer dizer algo que está faltando, algo diferente, a ausência, a neuploidia, número alterado, apenas em um ou outro par cromossômico. Por exemplo, a síndrome de Down. Síndrome de Down, o indivíduo, ele é 2N, veio uma parte do pai, veio a parte da mãe, é 2N. Porém, não vai ser 46, vai ser 47. Por que 47? Veio um cromossomo a mais. E esse um cromossomo a mais está localizado, no caso do Down, no par 21. Então, todos eles apresentam em pares. Quando chega no 21º, são 3 cromossomos. Isso vai implicar em toda a transformação do corpo desse indivíduo e gerar o que a gente conhece como síndrome, que é aquele conjunto de características próprias para essa alteração cromossômica, certo?
Voltando para a questão, vamos ver se isso melhorou. A gente já sabe que é algo numérico, porque teve um a mais, né? Mas é numérico que não implicou em mudança na haploidia. Ele não é triploide, poliploide, ele também não é haploide, só tem a metade da informação. Simplesmente veio um a mais. E esse um a mais vai corresponder a qual palavra dessas daqui? Euploidia, poliploidia ou aneuploidia? Aneuploidia. Aneuploidia, né? A gente falou agorinha, ó. Aneuploidia, número alterado de apenas um ou outro par de cromossomo, certo? Não alterou o conjunto inteiro, alterou apenas um. Ou faltou ou sobrou um cromossomo. Portanto, a alternativa correta dessa questão será a letra E, que corresponde a uma alteração numérica do tipo aneuploidia. Só como curiosidade, é essa síndrome que está falada lá no exemplo, síndrome de Edwards, trissomia do 18. Vejamos a figurinha aqui, ó, tem um cariótipo. Esse cariótipo, quando a gente vai contar, está em pares. Primeiro par, segundo par, terceiro par, tá. Quando chega lá no cromossomo 18, no par 18, ó, ao invés de ter 2, tem 3. Esse 1 a mais irá implicar em uma transformação no corpo desse sujeito. E, normalmente, quando se tem 1 a mais, ele irá prejudicar o funcionamento do par como um todo, e ele pode interferir também no funcionamento dos outros cromossomos. Aí, nós temos o surgimento da síndrome. Nesse caso, retardo físico e mental, defeitos cardíacos, o crânio é muito alongado, pescoço curto, pavilhão das orelhas é dismórfico, quer dizer que não tem os giros comuns, né, da cartilagem da orelha, boca pequena e triangular, dedo indicador é maior do que os outros e flexionado sobre o dedo médio, os pés têm as plantas arqueadas. Vejam que são condições que o conjunto disso é explicado pela presença desse cromossomo a mais, a síndrome de Edwards. Sobrevive, porém precisa de acompanhamento, precisa de fisioterapias e medicamentos também para poder melhorar a qualidade de vida desse sujeito, certo? Questão número 5. Pronto, aí a gente saiu da área da genética e vamos agora para a área da fisiologia humana, que é o funcionamento dos órgãos. Nesse caso, conta uma situação que aconteceu, né? Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, lembrando, o sistema excretor que está se referindo aqui corresponde àquela do sistema urinário, é o funcionamento dos rins. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes aumentou a filtração glomerular, produziu maior volume de urina, produziu urina com menos ureia, produziu urina com maior concentração de sais, reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. Então, veja essa situação e me digam aí qual é a resposta que vocês marcariam. Vamos lá? Eu acho que é a letra D. Letra D, letra E, letra C. Deixa eu ver aqui. A letra D, produzir urina com maior concentração de sais. Pode ser isso daí, né? Vamos ver a letra E. Reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. E a letra C, produziu urina com menos ureia. Vamos entender como é que se dá o funcionamento básico do sistema excretor, dos rins. Só para a gente relembrar, né, nas aulas de ciência de vocês,
que o sistema excretor ele é composto por rins, né, 2 rins, e também os sistemas condutores da produção desses rins, que no caso é a urina. Então, a urina ela vai ser produzida pelos rins, coletada e direcionada a partir do ureter, que é esse canal, até chegar à bexiga. Chegando na bexiga, será armazenada até chegar ao ponto de vir uma ordem de micção, né, de evacuação e esvaziamento da bexiga, que existe um contato exterior por meio de um outro canal, que é a uretra, certo? Não há tantas diferenças entre o sistema excretor masculino e o feminino. Basicamente, a questão do tamanho da uretra, porque a uretra feminina ela é pequena, a uretra masculina ela corresponde ao tamanho, né? Ela percorre todo o interior do pênis. Um detalhe a respeito dos rins. Os rins, eles apresentam uma grande vascularização, então tem um contato imenso com vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, os principais, né, entram por essa região chamada de hilo renal. Lembrando que o rim, ele se parece com um caroço de feijão. Então, se a gente percebe no caroço de feijão que tem uma pontinha branca bem no centro, se a gente for comparar com o rim ele vai ter essa parte também, que é chamada de hilo renal. E esse hilo renal é por onde entra e sai todas as informações que estão dentro do rim, quanto vasos sanguíneos, os nervos, os canais, os canalículos, todos eles partem desse ponto do hilo renal. Então, nós temos aqui artéria e veias, artéria renal, veia renal, pelvis renal, que nesse caso já é o início do ureter, portanto, essa partezinha aqui, ele já tem uma coleta grande dessa urina que já foi produzida, e aqui, quando a gente vai migrando das artérias renais até chegar bem nessa região que a gente chama de córtex renal, nesse córtex, se olharmos ao microscópio, podemos identificar uma figura como essa aqui. Ó. Essa estrutura é chamada de néfron. O néfron é a unidade da filtração que o rim vai fazer no sangue. Ele vai filtrar o sangue para poder retirar o excesso de materiais do sangue e expelir esse excesso. Que materiais são esses? Basicamente, água, sais minerais e metabólitos, como a ureia, é um metabólito, é um rejeito do nosso metabolismo, que precisa ser expelido. Se esse material ficar muito tempo no sangue, ele vai alterar as características do sangue e vai implicar em problemas na oxigenação, na capacidade de levar nutrientes que o sangue tem, até mesmo na viscosidade do sangue, ele vai se tornar mais viscoso, mais denso, certo? A presença do néfron vai garantir essa filtração do sangue. Esse néfron está espalhado em toda a região de córtex dos rins. Continuando aqui, temos uma íntima ligação das artérias às arteríolas renais, portanto, são vasos sanguíneos muito, muito pequenos, muito finos, que a própria água presente no sangue, do plasma sanguíneo, acaba, por osmose, passando para essa região do glomérulo. Essa região do glomérulo, ela é altamente permeável. Então, essa água vai passar para cá, para a cápsula, e vai migrar por esses canalículos, ó, o tubo contorcido proximal, alça de Henle, e vai subindo. Na medida que essa água vai subindo, ela vai migrando para o sangue novamente, mas não pelas artérias, para as artérias, e sim para as vênulas, que são capilares muito finos também, que, nesse caso, está fazendo o sentido inverso. Ele está reabsorvendo essa água. Lembrando que o sangue, o plasma sanguíneo, é composto essencialmente por água e sais minerais. Então, é interessante que o sangue, nessa filtração, ele seja retirada essa água, mas, ao mesmo tempo, seja reposta essa água, porque senão vai implicar em diferença no volume do sangue. Isso aí é muito ruim, em termos fisiológicos, essa alteração no volume. Portanto, isso aqui acontece 24 horas por dia, essa filtração. O excesso de água e o excesso de sais fará
com que esse material fique acumulando no túbulo distal, e o túbulo distal irá se unir aos outros túbulos distais até a região de pelve renal. Portanto, aqui já é o material da urina, propriamente dita, que migrará no ureter até a bexiga, para ser armazenada. 24 horas por dia isso vai acontecer, certo? Deixa eu ver aqui. Mas isso eu falo depois, tá? Com essa explicaçãozinha, qual é a alternativa mesmo? O que acontece quando a pessoa está andando demais, está com muito sol, está suando muito, não está tomando água, e o que vai acontecer com essa urina? Essa urina... Vai ter a maior concentração de sais. Isso, essa urina ela vai ficar muito concentrada. Por quê? Na hora da filtração, não vai ter excesso de água para ser eliminado. Afinal de contas, o suor está eliminando muita água também. E o corpo vai reter o máximo possível dessa água. Se ele retém o máximo possível dessa água, consequentemente, a urina será altamente concentrada. Vai ser bem amarelada, bem escurecida e um pouco volume de urina. É sinal que nós, né, uma pessoa nessa situação, ela precisa de uma hidratação rápida antes que haja uma sobrecarga do néfron, afinal de contas ele não está conseguindo filtrar direito, e uma insuficiência renal. A insuficiência renal ela pode acontecer em um dia. Se você passar um dia inteiro sem tomar água, suando demais, fazendo muita atividade, isso aí já compromete o funcionamento dos seus rins. E dependendo da pessoa, dependendo da idade da pessoa, isso é algo muito grave e pode ser irreversível. O Benig está por aí? Sim. Sim, pronto. Agora você me ajuda nessa situação aqui. Um exemplo de alteração renal que muita gente sabe e sofre com isso, que é a formação de cálculos renais. O cálculo renal... né? O cálculo renal, ele é justamente formado a partir da falha nesse procedimento de filtragem. Tanto que, se a urina ela for muito concentrada, né, em especial nos túbulos, né, que vai reabsorver essa água, se ele reabsorve demais a água e os sais tenderem a cristalizarem, essa cristalização poderá gerar uma pedrinha, que são os cristais de sais. Normalmente, presente o cálcio, sal de cálcio. Esse sal de cálcio, ele se forma no néfron, ele vai para os túbulos coletores e, normalmente, ele passa pelo ureter, bexiga e sai normalmente. Isso aí acontece de forma normal. Algumas pessoas, com a formação desses sais, elas formam de forma exagerada. Os sais acabam se concentrando cada vez mais, cristalizando cada vez mais, e aí vai dar origem a que a gente conhece popularmente como pedra, né? As pedras nos rins. Tanto que um exemplo aqui de pedras nos rins, que são sais, na maioria das vezes sais de cálcio, que foram, nesse caso aqui da figurinha, né, foram coletados ou expelidos pelas pessoas. Vejam aqui, o tamanho dele pode atingir meio centímetro, e isso poderá provocar dores intensas na hora dessa evacuação, desse expulsar desse sal, desses cristais de sal, e é algo muito doloroso. Estava lendo aqui alguns informes que a dor, dependendo do tamanho desses cristais, pode chegar ou pode ser assim comparada a dores do parto, de tão séria que é. Aí, Rubenig, tem algo a falar sobre isso? Pois é, rapaz, na prática, isso aí é uma dor terrível, né? Quando você falou disso aí, eu lembrei de algumas situações que eu tive a formação dessas pedras, né?
cálculo renal. E justamente eu tive nesse período bastante quente aqui, já uns 2 anos consecutivos. Eu notei, claro, já faz uns 3 anos que eu não tenho mais assim crise, mas eu vinha notando que nos últimos 2 anos tive justamente naquele período muito quente daqui de Natal, que é o período de setembro, outubro, novembro. Lembra daquele período que na escola era muito quente? Pronto, naquele período ali. Ou seja, a água que eu estava tomando não estava sendo suficiente. E eu notei que foi isso. E eu acabei que, nesse período, acabei tomando mais água para poder evitar o cálculo renal. Pois é, e as pessoas têm que tomar pelo menos, pessoas até que têm predisposição à formação de cálculos, pelo menos 3 litros de água por dia. E o Pois é, surgimento eu andava na escola com a garrafinha de 1 litro, né? Não sei se você lembra. e nesse período de calor excessivo que nós temos, a predominância, a ocorrência maior de hospitalizações mediante a formação de cálculos renais. Há essa relação muito forte porque a gente sua bastante e aí os rins ficam sobrecarregados. Existem também outros fatores, como o fator genético, né, a questão da hereditariedade, também questão da idade. Pessoas mais velhas, elas tendem a formar mais cálculos que pessoas mais jovens. Alimentação também, né? De gênero, né? De gênero. Os homens formam mais cálculo que as mulheres. Também isso é algo comprovado. Vejam que existem alguns fatores que predispõem ou que potencializam a formação de cálculos renais. Certo? Pronto, e para a gente finalizar essa questão de biologia, né, uma outra vertente que está bem comentada nos dias de hoje, né, a respeito de vírus e tal, mas um vírus que o pessoal deixou meio de lado, mas que é muito importante é a pessoa prevenir, né, a ocorrência dessa doença. Vamos lá. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo do arbovírus. Arbovírus são vírus transmitidos a partir de insetos. Existe esse vetor, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. Essa informação que foi do Enem 2015, mas existe também um outro sorotipo. Existem 5 sorotipos de vírus da dengue. 4 circulantes aqui no Brasil e um ainda não circula no Brasil, mas poderá circular daqui a alguns anos. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti, o famoso, né? Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Eles são do mesmo grupo. A febre amarela possui uma vacina, que é aplicada em algumas regiões aqui do Brasil. Já a dengue não possui vacina. Este fato pode ser atribuído a... Então, como é que a gente justifica se dengue não possuir e a febre amarela possuir vacina? Maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue, alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela, menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que o vírus da febre amarela, presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo de vírus, né, no vírus da febre amarela. Baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. Qual vocês apostam como resposta correta? Letra E. Letra E. Alguém mais? Letra A. Alguém mais? Vitória, Stephanie.
entre a B e a E. Eita, então surgiram aí letra A, letra B, letra E. Então está bem confuso aí a orientação da resposta. Para a gente entender melhor, essa questão ela fala muito sobre vacina. Sobre vacina. Ter ou não ter essa vacina. Né? O vírus da dengue não tem vacina e o vírus da febre amarela tem vacina. Tem um tratamento por vacina. Mas o que é a vacina? Deixa eu botar aqui. Ó, primeiro, tanto o vírus da dengue como o vírus da febre amarela pertencem ao mesmo grupo, flavivírus. O grupo flavivírus, mesmo gênero, eles apresentam RNA como material genético. Todos eles, RNA. Não é vírus de DNA, é vírus de RNA. Certo? Então, essa explicação aqui é só para a gente eliminar uma das questões que tem lá dizendo que é diferente. Mas vamos ver como funcionam as vacinas. A vacina, ela é feita a partir de agentes patógenos, né, vírus, bactérias, atenuados ou mortos. São introduzidos no paciente, muitas vezes por injeção. Nesse caso, irá ser fragmentado, né, parte desse vírus será fragmentado e será filtrado e colocado no sangue da pessoa. Para quê? Para que o sangue da pessoa, que as células de defesa da pessoa reconheçam esse material, que é um antígeno, e reconhece como sendo não próprio. Aquele material não faz parte do corpo. Qual é a reação de defesa? Produzir anticorpos para poder neutralizar, destruir esse material estranho, esse antígeno. Isso que eu falei é o princípio básico da vacina. Se eu já tenho anticorpos para destruir esse antígeno, quando o de verdade aparecer, eu já vou ter anticorpos para poder já combater diretamente e não ficar doente. Por que é essa doença? A doença é quando há um desequilíbrio entre a quantidade do antígeno em relação ao nosso corpo. Como assim? De repente entram vários vírus desconhecidos. Daqui que o nosso corpo reconheça isso como não próprio e comece a produzir anticorpos para poder destruí-lo, a doença já se estabelece. Vai ter febre, dores, cansaço, todas as alterações que a doença comete, né, em termos fisiológicos, vai predominar, enquanto a carga viral ou a carga bacteriana estiver elevada. A partir do momento que a quantidade de anticorpos aumenta no corpo, a quantidade de antígenos, nesse caso vírus e bactérias, começarão a diminuir. E a pessoa entra num estado de saúde novamente. Existe vírus ainda? Existe, mas é uma quantidade tão pequena que não vai provocar o surgimento da doença, enquanto meu sistema imunológico estiver protegido com esses anticorpos, certo? A função básica da vacina é essa, provocar o surgimento de uma memória imunológica nossa, em produção de anticorpos, para que quando a gente entre em contato com o agente, com o antígeno, nós já teremos uma defesa eficiente para combater esse antígeno, certo? Um detalhe da dengue. Apresentam-se 5 tipos de dengue. Qual é a diferença desses 5 tipos de dengue? Os antígenos. Cada vírus de dengue tem uma variedade de antígenos que podem estar presentes na região de capsídeo, que é essa cápsula de proteína, e na região de envelope, que é essa cápsula de proteína e de lipídios, que são exclusivos do vírus. Portanto, o vírus da dengue tem essa cápsula, com essas espículas aqui. O vírus da febre amarela com essas espículas aqui. E a taxa de mutação, de mudança desse vírus aqui, as espículas, elas somem e aparecem muito frequentemente. Já o vírus da febre amarela não tem essa taxa, essa variação de espícula. Isso quer dizer que o vírus da dengue, ele é capaz de mudar mais facilmente do que o vírus da febre amarela. Isso é muito importante para a formação da vacina. Vamos voltar para lá. Lendo cada um dos itens, para a gente responder qual é o correto.
Maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. Eps. Se fosse o contrário, aqui estaria correto. Portanto, a letra A não é. Letra B. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. A gente já falou aqui, ó, tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, graças à variação daquele ornamento que protege o vírus. Se ele tem uma variação grande desses ornamentos, há uma dificuldade de se produzir uma vacina para ele. Por quê? A partir do momento que eu pego um grupo, peguei uma amostra de vírus da dengue, eu peguei essa amostra, fiz lá a minha vacina, tá aqui, feita. E aí, quando eu coloco no mercado, o vírus que está circulando, que é o vírus da dengue, ele já mudou. Os antígenos dele, a estrutura dele modificou um pouco. E essa pouca, mesmo sendo uma singela modificação, vai interferir na resposta imune que a vacina iria provocar. Por quê? Quando eu recebo a vacina, eu sou imunizado para aquele tipo de vírus que foi o precursor da vacina. Agora, se o vírus novo vier, ele está diferente. Se ele está diferente, aqueles anticorpos que eu criei não servem para combater esse vírus novo. Aí eu vou entrar no estado de doença. Portanto, a vacina foi ineficaz. Já a febre amarela, não. Como ele não muda muito, as vacinas atuais, elas são eficientes para o vírus circulante atual também. Certo? Portanto, aqui, a alternativa correta da questão é a letra B. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Ele é muito variável, o vírus da dengue. Deixa eu ver outra aqui, ó. A letra E, só para a gente tirar a dúvida da letra E. Baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. Ó, indução da resposta imunológica. Eu coloquei o vírus no meu corpo, ficarei doente. E, na melhor das hipóteses, claro, ficarei curado. Veja que eu tive uma resposta imunológica. Se eu tenho uma baixa capacidade de indução de resposta imunológica, isso aí vai gerar um aumento da letalidade. A pessoa vai morrer rapidamente porque não conseguiu combater o vírus. Agora tem um detalhe. A letalidade ela acontece mais na febre amarela. Então, a febre amarela ela é muito perigosa em termos da dengue. A dengue ela tem uma mortalidade, a letalidade, a febre amarela tem uma letalidade bem maior. Mas, pela presença da vacina que é atribuída à febre amarela, a mortalidade global, né, no caso nacional, ela é menor graças às pessoas que tomam essa vacina, certo? Lembrando que algumas regiões aqui do Brasil são endêmicas em febre amarela. Nossa região não tem ocorrência de febre amarela aqui na nossa região. Mas dengue temos de sobra, né? Pronto. Pronto, então essas foram as questões que eu trouxe para vocês para mostrar a variedade, né, de possibilidades na abordagem da área da biologia, tanto na parte fisiológica, como na parte ambiental, como na parte genética e até mesmo de saúde pública, no caso aqui da formação de vacinas, no combate à dengue e à febre amarela. Agora, passarei a bola para o Rubenig finalizar essa parte com algumas considerações na área da química, novamente. Vamos lá? E aí, pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos ser bem breve, né, que o tempo já está se esgotando. As minhas questões, elas são questões bem simples e diretas, né? Não são questões do Enem, essas questões aí foi que eu apliquei no início do ano para uma turma de outra escola e eu acabei trazendo para vocês aqui, tá certo? É uma questão autoral. Então, a questão diz o seguinte: a cloroquina, medicamento contra a malária, tem sido testada como possível tratamento para combater o novo coronavírus nos Estados Unidos. Isso aí foi no início, né? Apesar do entusiasmo do presidente Donald Trump
com o uso da droga para combater o Covid-19, o medicamento pode ter efeitos colaterais mortais, principalmente se ingerido acidentalmente por crianças. De acordo com o diretor do Centro de Informações sobre Intoxicações e Medicamentos de Oklahoma, Scott, não lembro, não sei como é se lê esse nome aqui, Scott Schauser, acho que é isso, Schauser. A hidroxicloroquina geralmente é melhor tolerada que a cloroquina, mas nenhuma droga deve ser tomada sem prescrição médica. E aí eu trouxe essa questão porque a cloroquina, a hidroxicloroquina foi um embate muito grande e até mesmo político, né? Então, não tomar sem prescrição médica. Vamos para a questão número 1. Esse texto aí, ele vai servir para a questão 1, 2, 3, tá certo? São questões de química orgânica e todas três. Pode passar, Eric. Pronto. Então, essa é a molécula da cloroquina, tá certo? Então, na primeira questão, tem o seguinte: a fórmula molecular da cloroquina, aí tem os itens. Então, qual é a fórmula molecular? Galera, a fórmula molecular, qualquer molécula é a quantidade de elementos que a molécula apresenta. Então, o que é que você tem que fazer aí para saber a fórmula molecular? Você tem que botar o número de carbonos, o número de hidrogênio, o número de cloro e a quantidade também de nitrogênio, ou seja, todos os elementos fazem parte dessa molécula. Eric, tira a tela aí só para focar aqui no quadro aqui, para eu poder riscar aqui. Olha só, galera. Se tiver um pouco pequeno, você dá um clique e puxa o zoom. Aqui foi a molécula que eu apresentei para vocês. A primeira coisa que você tem que saber para fazer a fórmula molecular de uma molécula onde você não visualiza todos os elementos, como essa estrutura aqui, que a gente chama de bond line, na verdade aqui está um pouco misturado, que é a estrutura de linhas, né? Por exemplo, se eu tenho isso aqui, olha, não sei se vocês lembram lá das primeiras aulas, cada encontro de dois tracinhos desses, que é duas retinhas, é um carbono. Então, a gente sabe que isso aqui é carbono, isso aqui é carbono, isso aqui é carbono. Cada encontro, cada pontinha é carbono, tá certo? Então, aqui a gente já pode ir substituindo, olha. Já pode substituindo aqui por carbono. Por quê? Porque a gente vai contar os carbonos que tem nessa molécula. Se você souber fazer isso no famoso olhômetro, você faz, entendeu? Eu faço no olho porque eu já estou acostumado, mas tem aluno que prefere fazer isso aqui, olha. Substituir o encontro desses traços, que são as ligações químicas, por um C, que é o carbono. Aí é melhor de você contar, olha. Substituiu aqui, olha, todos os carbonos faltam aqui. E você conta. Deixa eu apagar isso aqui. Aí você conta, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C, 18. Agora, o hidrogênio, galera, vocês têm que prestar atenção que o hidrogênio, ele vai estar oculto aqui também, como o carbono estava oculto nas pontinhas, né? O hidrogênio vai estar oculto, só que você vai colocar os hidrogênios aqui, ou vai encontrar ele, você atribuindo as ligações de carbono. Por quê? Porque o carbono faz 4 ligações. Então, por exemplo, olha, esse carbono tem 3 hidrogênios, com uma ligação aqui, faz 4. Só que esse aqui está com 2 só. Olha. Você sabe que aqui tem 2 hidrogênios. Aqui tem mais 2. Aqui tem mais 2, olha. Aí eu vou encontrando os hidrogênios aqui. Aqui tem 1. Aqui tem só 1. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1, 1 e 1. Pronto. Então eu tenho esses hidrogênios. Aí eu vou contando, olha. Eu vou contando os hidrogênios que estão visíveis, que é esses Hs aqui, olha, H. Esses e esse. E mais o que não estava aparecendo, que eu sei que tem na molécula, né? Aí eu vou
1, 2, 3 aqui, olha, hidrogênio, olha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. O cloro, eu só tenho um cloro aqui, e o nitrogênio eu só tenho 3, olha. 1, 2, 3. N3. Encontrei a minha fórmula molecular. Coloca aí, Érico, por favor, na tela. Então, galera, é importante que vocês saibam como transformar essa estrutura, que a gente chama de estrutura de linhas, para a fórmula estrutural, que é essa aqui, a estrutural, que é a normal, você visualiza todos os carbonos, todos os hidrogênios, e essa estrutura de linhas é uma maneira mais para facilitar. Mas aí você tem que saber que nesses encontros das linhas, eu tenho um carbono, o carbono é completado com 4 ligações com hidrogênios. As linhas que você não visualiza aí, por exemplo, se um carbono está com 2 linhas, uma do lado da outra, então quer dizer que ele está ligado a 2 hidrogênios, que estão ocultos aí. Então, resposta certa, letra B. Beleza, galera? Letra B, resposta certa. Vamos para a próxima. Na próxima, diz o seguinte: quantos carbonos terciários tem a cloroquina? Eric, por favor, só aqui de novo, no quadro. Olha só, galera. Rapidinho para resumir o que é carbono primário, secundário e terciário. Eu acho que em 2013, ou foi 2014, caiu uma questão sobre carbono primário, secundário e terciário. Nunca mais caiu. Pode ser que o Enem 2020 apresente uma questão. Olha só, carbono primário é aquele carbono que está ligado a um carbono. Então, o restante das ligações pode ser qualquer outro elemento químico, mas ele está ligado a um carbono primário. O carbono secundário é o carbono, esse aqui, olha, secundário, porque ele está ligado a 2 carbonos. O carbono terciário, ele já é terciário aqui. Por quê? Porque é ligado a 1, 2, 3. E o quaternário está ligado a 4 carbonos. Então, aqui, olha, se a gente visualizar, a gente tem carbono primário, olha, carbono primário, ligado só a 1. Esse aqui é carbono primário, está ligado só a esse. Esse aqui é carbono primário, está ligado só a esse. E o outro elemento, professor? Não importa. Classificação de carbono primário, secundário, terciário e quaternário é a quantidade de carbonos que o carbono está ligado. Por exemplo, esse aqui é secundário. Por quê? Porque está ligado a esse e a esse. Esse aqui é secundário, porque ele está ligado a esse e a esse. A questão está pedindo o carbono terciário. Acho que é isso, né? É carbono terciário. O carbono terciário aí é o carbono que está ligado a 3 carbonos. Então, o único carbono aqui que está ligado a 3 carbonos é esse aqui, olha. Ele está ligado a esse e a esse aqui, olha. O restante dos carbonos, ou ele é secundário ou ele é primário. A gente não tem carbono quaternário aí, beleza? Olha, carbono primário, 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 secundário, secundário, secundário. Esse é primário. Esse aqui é secundário, tá ligado a esses 2. Esse é secundário, tá ligado a esses 2. Esse é terciário, tá ligado a esse e esse aqui. Beleza? Coloca lá, Eric, para a gente ver qual... eu estava perguntando quantos carbonos terciários existiam na cloroquina. E aí, quantos carbonos terciários? E aí a gente tem um carbono terciário, tá certo? Um carbono terciário. Poderia perguntar se existia carbono quaternário ou primário, quantos primários, entendeu? Então, se ligue que é um tipo de questão que pode estar caindo esse ano. Vamos para a próxima. Para a gente encerrar. A próxima, eu acho que faltou só o carbono. Quantos carbonos? Então, só tem assim, quantos insaturados, viu? Foi um erro de digitação minha. Quantos carbonos insaturados tem a cloroquina? Galera, carbonos insaturados, carbonos que têm dupla ligação ou tripla ligação. E se o carbono participa de uma dupla ligação, ele é um carbono insaturado. Aí eu vou deixar para vocês. Aí eu tenho várias duplas ligações, mas aí
Quantos carbonos no total está participando dessas duplas ligações? 9. 9 carbonos, muito bem. 9 carbonos. Quais são eles? Olha, Érico, eu acho que já passou aí o mouse aí nos carbonos que tem dupla ligação, né? Ou seja, o carbono que faz parte de dupla ligação, a dupla pega um carbono e pega outro, mas pode pegar um carbono e outro elemento, né? Então, eu tenho nesse primeiro anel 6 carbonos, no outro anel eu tenho mais 3. Se eu considerar só o primeiro anel aí, onde tem o cloro, é 6 carbonos, e os outros carbonos são 3 que tem no restante do anel. Tá para ver? Qualquer coisa eu coloco aqui no quadro para vocês verem. Coloca aqui no quadro aqui, para quem não estiver enxergando. Olha só. Esse carbono aqui, olha, tem dupla ligação. Esse tem dupla ligação. Esse tem dupla. 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 Esse e esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Lembrando, carbono insaturado. Agora tem um conceitozinho que é diferente, é insaturações na cadeia carbônica, que isso aí, insaturações, é ligação dupla entre carbonos. Aqui, olha, por exemplo, aqui quantas insaturações eu tenho na minha molécula? Isso aqui já não é saturação, porque insaturação é entre carbonos, olha. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 insaturações. Agora, carbono saturado é o carbono que participa de qualquer ligação dupla. Então, fica atento a esses detalhezinhos para não errar. Beleza, galera? Então, a gente fica por aqui. Eric. Boa noite, pessoal. Fiquei até o final. Até o final? Muito bem. Cadê, Eric? Oi. Oi. Então, finalizamos por aqui, né? A gente procurou ser bem resumido em relação a algumas coisas, discutindo cada uma das questões, abrindo possibilidades das questões, e é interessante que vocês sempre, quando forem estudar um tema, procurem ver as possibilidades de variação desse tema nas disciplinas. Química, física, biologia, matemática, geografia, história. Vejam que todas as disciplinas, elas estão interligadas e as questões, elas passam muito isso. E uma dica que a gente sempre dá aqui também é de interpretar as questões. Interpretem as questões. Muitas vezes, a resposta está escondida na própria questão. Dificilmente em um Enem, já que são muitas questões, 90 questões por dia, eles irão se apegar a condições muito pequenas, a algo muito específico. Não, eles podem até falar de algo específico, mas ela estará conceituada na própria questão. É interessante a gente ler a questão, não entendi direito, reler a questão, que certamente vai ajudar bastante na resolução de cada uma delas. Certo? Uma dica que eu dou bem rapidinho aqui, Eric, é que o que a gente, que eu vi que tanto eu quanto você quanto o Mano fez, foi que a partir de uma questão, a gente pode perceber que naquela questão ali pode ser abordado outra, pode ser pedido outra coisa. Então, sempre que você estudar, que você resolver a questão, você olha para a questão assim, é uma questão como essa, ele poderia pedir isso, poderia pedir aquilo. Quando você faz isso, você já está dominando o conteúdo. E se você começa a trabalhar essa estratégia, você, dentro de uma questão, você pode ter uma gama de pensamentos ali, de reflexões dentro daquele tema, e não ficar bitolado somente aquela questão, entendeu? Então, ok. Então, vamos finalizar. Tenhamos um bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana. Bom final de semana também. Bom final de semana para todo mundo. E até a próxima. E assinar a frequência, né? Acho que todo mundo já assinou, hein? Sim, sim. Pronto, então tá ótimo. Boa noite, gente. Obrigada e até mais. Boa noite. Tchau.